Bueno, buenos días acá a todos los compañeros y compañeras en América. Ya es buenas noches en Europa, África, medianoche, madrugada en Asia y Oceanía, así que estamos iniciando la 27ª conferencia, videoconferencia, encuentro con los autores, en este caso, del número de junio de este mes del 2023. La idea que tenemos a través de estos encuentros es que, bueno, conocernos también entre nosotros, porque también nos pasa que intercambiamos mensajes, comentarios y no nos vemos las caras, así que es muy satisfactorio, agradable ver los gestos, las caras, comentarios, tal cual somos. Y bueno, desde la versión de cada uno, de primera mano, ustedes puedan intercambiar con cada uno de los autores, ver que somos personas que no estamos, no somos robots ni personas metidas dentro de los bits, sino que somos personas que trabajamos, en mi caso, en la difusión y desarrollo de contenidos para el desarrollo y publicación de una revista, y en el caso de los autores en trabajos de investigación, en reflexiones, en el tema de las cuestiones pedagógicas. Así que, bueno, para empezar, comentar un poco el tema de la tapa, que es quizás lo más visible del trabajo que hacemos. Siempre comentamos que el nuestro es un trabajo en un gran porcentaje invisible, porque es el trabajo de recibir los artículos, supervisarlos, corregirlos, devolverlos, que vuelvan, enviarlos a los revisores externos, leer los comentarios, volver a revisar, y el producto final es el final, el colofón, el cierre de todo ese trabajo, de esa lectura permanente que hacemos, de autores que nos envían trabajos de un montón de países del mundo. Lo más visible que les decía es el tema que fue la producción de la tapa, de la nota de tapa y de la imagen de la tapa. En este caso, lo que quisimos pensar es estos elementos tecnológicos que hoy estamos teniendo a la mano, que podemos usar, en los cuales nos podemos capacitar, bueno, que requieren de nosotros un esfuerzo en cuanto al aprendizaje, pero que nos otorgan herramientas que hoy están siendo utilizadas, como sabemos, en el deporte de alto rendimiento. Vemos como hay toda una serie de deportes que por sus características incluyen una cantidad enorme de variables, y por distintos motivos, sobre todo por las cuestiones de que en la lógica del deporte interesa ganar y superar al otro, superarse a sí mismo, la lectura de toda esta información permite establecer distintas estrategias para mejorar las performances, mejorar las capacidades físico-técnicas, tácticas, mentales y sociales. Y bueno, esto cada vez tiene un uso más común, ¿no? Más a diario. Pero bueno, la pregunta que nos hacemos es que estas herramientas sería interesante que también puedan ser aplicadas en cuestiones diarias, cuestiones para mejorar la vida de las personas, cuestiones como la vivienda, la alimentación, el acceso a las actividades físicas y recreativas, lo cual permitiría utilizar mejor los recursos y hacer las cuestiones estas con más inclusión y a través de trabajos interdisciplinarios, y que sean más eficaces de lo que muchas veces vemos actualmente.
Así que bueno, invitamos siempre a todos los que nos escuchan, no enfrentar la tecnología con prejuicios, ni con miedos, ni con vida, sino justamente acceder a todo este cúmulo de conocimientos que están a la mano y tratar de meterse en ellos, conocerlos, y bueno, a partir de ahí uno puede ver el uso, el interés que puede tener, la aplicación en la cual podemos ayudar a las personas y también a nosotros mismos. Y también, bueno, obviamente si alguno de estos recursos adolece o tiene algún peligro, eso también puede ser interesante saberlo. Bueno, así que hecha esa... Bueno, le decimos que por segundo mes consecutivo también la imagen es producto de nuestra exploración con la inteligencia artificial. Bueno, eso ese es un capítulo aparte del trabajo que estamos haciendo y que lleva su tiempo. No crean que la inteligencia artificial aparece sola, sino que supone una suerte de interacción que deja como resto esos elementos visuales que vemos que son muy atractivos, quizás a lo mejor no solo para los lectores usuales, o quizás a lo mejor muchas veces pasa que la gente más ligada al campo académico está más interesada puramente en los contenidos, ¿no? Pero bueno, también eso, usualmente tenemos contactos con muchos publicistas, que bueno, que también nos interesa que tengan una alta valoración de la revista. Bueno, hecha esta pequeña presentación del trabajo, vamos a dar lugar a nuestra primera conferencia, que es la de la doctora Marilia de Rosso Cruz. Con Marilia nos conocemos por una suerte de mail y de publicaciones hace ya más de 15 años, pero bueno, finalmente por lo menos nos conocimos las caras, así que es un enorme gusto que ella esté acá presente. El trabajo que publicaron se titula O funcionamento a gestión das academias de ginástica durante a pandemia da COVID-19. Es un trabajo colectivo. Marilia es graduada en educación física, maestra en ciencia del movimiento humano, doctora en educación en ciencias química da vida e saúde, docente coordinadora do curso de educación física bacharelado de la Universidad de Cruz Alta, Unicruz. También es docente permanente del programa de posgraduación estricto centro en Unicruz. Así que bueno, un enorme placer, un enorme gusto. Le damos la palabra a Marilia de Rosso Cruz. Adelante, Marilia. Muito obrigada, Túlio, por essa oportunidade. Gostaria inicialmente de parabenizá-lo por esse momento, porque é algo que eu não vejo acontecer em outras revistas, em outros periódicos a qual eu tenho publicado nos últimos anos. Então, bastante inovador e muito interessante esse momento aqui de discussão dos trabalhos que são publicados na edição. O grupo de pesquisadores que elaborou esse artigo, ele é oriundo de um trabalho de conclusão de curso da acadêmica Andressa Rubia, e os demais professores, o Eduardo, Juliette e Rodrigo, que compõem a equipe de autores do projeto, eles colaboraram muito durante a elaboração do projeto, qualificando o projeto, e depois na defesa do trabalho de conclusão de curso. E aqui nós temos na nossa universidade nós consideramos a banca que qualifica e que também participa da defesa dos trabalhos de conclusão de curso como coautores. Também depois produzimos o artigo e fizemos as correções necessárias. Esse tema surgiu, óbvio, lá em 2021, 2020, quando iniciou a pandemia. E essa menina, Andressa, na época minha orientanda, ela ficou muito decepcionada, não só ela, como todos nós, porque num primeiro momento a educação física não foi considerado como profissionais
prioritários. Então, as atividades de academias, atividades físicas, de exercícios físicos, não foram considerados prioritários. Então, inicialmente, todas as academias foram fechadas. Isso gerou uma revolta, uma discussão bastante grande. Os nossos alunos e os profissionais que atuam aqui na cidade, nas academias, se sentiram desvalorizados. E aí esse sentimento de desvalorização nos instigou a desenvolver esse trabalho. Pois, na sequência, um tempo depois, nós tivemos, então, a possibilidade de retornar à abertura das academias, dos espaços, com algumas diretrizes, com alguns critérios, com pouco público, não ocupando o mesmo espaço, o uso do álcool gel, o uso da máscara. E aí a curiosidade veio, resolvemos, então, investigar o que estava acontecendo, como o trabalho estava sendo desenvolvido, os desafios que tanto os proprietários das academias e os professores que atuavam nessas academias estavam passando naquele momento. E nós aplicamos um instrumento, uma entrevista com os gestores das academias e com os profissionais que estavam atuando naquele momento nas academias, para tentar identificar a situação, o momento que eles estavam vivendo, as dificuldades e o que eles estavam fazendo ou o que eles tiveram que mudar em termos de estratégias de gerenciamento do seu negócio e dos profissionais, das suas metodologias da aula para enfrentar aquele momento. Então, surgiram nossos resultados, vieram à tona algumas modificações que os proprietários das academias tiveram que fazer para enfrentar esse momento. Um deles foi reduzir carga horária de seus professores, demitiram alguns professores, porque o público das academias, mesmo quando elas puderam ser abertas e atender de forma controlada, muito do público que frequentava a academia não retornou. Principalmente na nossa realidade aqui, que quem frequenta as academias, na sua maior parte durante o dia, são pessoas idosas e que eram um grupo de risco. Com isso, então, diminuiu muito o número de adeptos às academias e eles tiveram que tentar resolver os seus problemas financeiros, porque não tinham como pagar os professores tiveram, então, que lançar mão do auxílio do governo e começaram a se sentir desvalorizados, desmotivados e uma certa crítica à nossa profissão e à tomada de decisão por parte dos políticos em relação a como o profissional da educação física é visto na área da saúde. E foi bem interessante porque esses profissionais, assim como os proprietários, tiveram que lançar mão da tecnologia, que ela veio para ficar, e a gente diz, terminou a pandemia, agora a gente vai voltar a ser como era antes. Nada vai voltar a ser como era antes. A tecnologia veio com muita força, veio para ficar. Então, os professores começaram a trabalhar com lives, com videoaulas, começaram a usar esses mecanismos mais à distância para tentar manter o seu público-alvo. Mas aqui, na nossa região, foram poucos os que aderiram a essa nova prática. Então, também, isso não resolveu os problemas financeiros dos gestores das academias, além de terem aumentado aí o seu custo com máscaras, com álcool gel, com limpeza, e todas essas alterações fizeram com que muitos espaços acabassem fechando. Então, aqueles proprietários que já estavam organizados em termos de estúdios, um espaço menor, com atendimento personalizado, eles ainda conseguiram se manter. Mas aqueles grandes centros, aquelas academias maiores, e que atendiam um grande grupo, muitas pessoas dentro do mesmo espaço, eles tiveram muitas dificuldades e com isso eles tiveram que reduzir o seu público-alvo, reduzir o seu retorno financeiro e com isso tiveram que tomar medidas
mais drásticas, como demissão de professores, e esses professores acabaram, em função disso, tendo que procurar outras ocupações, e nem todos retornaram. Então, ficaram muitos sentimentos, tanto na parte dos proprietários quanto dos professores em relação a todo esse momento que aconteceu. Então, as dificuldades financeiras, a desvalorização, são fatores que levaram eles a se sentir prejudicados com todo esse processo, e tiveram que se reinventar para poder se manter. Então, nas perguntas depois posso responder mais alguma dúvida, vi que já extrapolei o meu tempo, agradeço a todos por estarem ouvindo e vou ficar à disposição na sequência das perguntas. Muito obrigada, Túlio. A mí de lo que comentás acá, vivimos una situación muy similar, ¿no? Yo creo que esto fue algo común. ¿Qué aprendizaje pensás que dejó esta situación, digamos, más allá de esta situación crítica, del mal momento, que fue bastante duradero? ¿Qué pensás, qué aprendizaje dejó en la gente? Digo, en términos, sobre todo, por un lado, de los gestores, de los dueños de los gimnasios, pero también por parte de los mismos profesores que en muchos casos tuvieron que sostener con recursos limitados, ¿no? ¿Qué pensás que quedó como aprendizaje de esta época? A principal aprendizagem que eu acredito que tenha resultado desse momento, tanto para os proprietários quanto para os profissionais, que nós temos que estar preparados para qualquer situação, que a pandemia ela já está controlada, mas ninguém sabe o momento em que isso pode acontecer novamente. Então, um investimento na tecnologia, em aplicativos, foi algo que foi a principal mudança que nós identificamos a partir do trabalho que nós realizamos. Porque tiveram professores que entregaram materiais nas casas, que tentaram manter orientações, grupos de WhatsApp. Então, eles perceberam que existem outras formas que nós podemos estar trabalhando a atividade física e o exercício físico e colaborando dessa forma com a saúde e qualidade de vida das pessoas, que não só tem um espaço aberto, que a própria informação, comunicação, e é o que eu comento sempre, né? Os alunos, por exemplo, na escola, os alunos aprendem matemática e quando eles saem da escola, eles levam esse conhecimento para a vida deles. Na educação física, a gente trabalha com o exercício, trabalha com o movimento, a cultura corporal do movimento, mas parece que quando eles saem da escola, eles não levam esse conhecimento. E eles continuam dependentes de nós. Então, o que eu considero é que nós temos que trabalhar o conhecimento para que as pessoas consigam ter autonomia. Porque hoje em dia, fazer uma caminhada, tu não precisa do professor da educação física, mas tu tem que ter conhecimento, saber a zona ideal de treinamento, saber todas as diretrizes necessárias, isso é conhecimento. Então, o problema é que a educação física não tem ela não tem mostrado a sua importância dentro, principalmente, de um contexto escolar. Esse é o trabalho, o foco do bacharelado, é fora da área escolar, mas como um todo, ela não está legítima ainda nesse espaço como uma disciplina que pode levar conhecimento, que a pessoa possa se apropriar desse conhecimento e pode poder desenvolvê-lo sem a presença do profissional. Bueno, muy claro lo tuyo, y creo que quizás son temas ahí, contenidos que sin duda hay que trabajar en la formación de los profesores, ¿sí? Los profesores y las profesoras, ¿no? Creo que son contenidos que quizás están faltando y que es un gran tema para empezar a trabajar, ¿no?
se me ocurre. E eu acho que é algo bem importante, principalmente no meu caso, que sou hoje gestora, né, coordeno um curso de educação física, de repensar, porque a gente vem ainda trabalhando muito de uma forma bem tradicional. A gente fala, né, nós temos os 4 mosqueteiros no esporte, se fala muito sobre isso, mas na hora que se vai montar um currículo, se vai trabalhar com uma estrutura curricular, a gente acaba priorizando, né, os esportes coletivos em detrimento de várias outras alternativas que existem hoje, que existe um leque muito grande de possibilidades dentro da área da educação física hoje. Algo que é impossível se tratar de forma completa dentro de um curso de 4 anos, principalmente agora, nessa nova reestruturação da DCN 6 de 2018, que prevê 2 anos de núcleo comum e 2 anos para aprofundar as questões da licenciatura ou do bacharelado. A eterna briga da separação entre os nossos cursos, né? Licenciatura e bacharelado, e que parece que, por incrível que pareça, ainda não se tem uma opinião comum dos profissionais da área, e eu acho que isso se reflete muito na formação dos nossos profissionais. Bueno, Marilia, dejamos ahí a ver si podemos seguir más tarde debatiendo un poco, porque Mauro y Tiberio son gestores y creo que también pueden ampliar un poco y podemos hacer un buen intercambio sobre este tema. Bueno, vamos a presentar, te agradezco muchísimo, Marilia, tu aporte, tu presencia, tus conocimientos, tu experiencia también, es muy valiosa. Bueno, vamos a pasar ahora a Mauro Morales Macedo, Tiberio Machado. Tiberio es maestre en Ciencias del Movimiento Humano, MBA en Gestão Pública, licenciado y bachiller en Educación Física, docente de posgraduación en Gestión y Marketing Deportivo por la UCB, Meta en Río de Janeiro, es coordinador de la Vila Olímpica do Vidigal. Y Mauro Morales, bueno, ese era Tiberio, ¿correcto? Y Mauro es doctor en Ciencias del Deporte, maestre en Gestión en Marketing Esportivo, maestre en Motricidad Humana, licenciado en Educación Física, en Ciencias Biología y director general de Meta Producciones Eventos en Brasil. Ambos publicaron un artículo titulado Lazer Esporte, a Gestão das Vilas Olímpicas na cidade do Río de Janeiro. Así que bienvenidos, Mauro, Tiberio, organícense, ustedes son los autores, así que adelante con su presentación. Un gusto tenerlos acá. Boa tarde, Túlio, obrigado, parabéns pela iniciativa, parabéns para a doutora Marília pela explanação. Eu concordo plenamente com as suas preocupações, também creio que nós estamos nesse viés aí, numa sinuca de bico, a verdade é essa, né, para resolver. E Tibério, você gostaria de começar para poder falar do esporte em si, da Vila Olímpica, para depois a gente conseguir falar das OS, da Organização Social, ok? Sem problema, professor Mauro. Primeiramente, boa tarde, professor Túlio, boa tarde, professora Marília. Agradeço o convite. Gostaria de reiterar que esse tipo de espaço ele é muito importante, algo novo, né, onde os autores podem estar explanando sobre os seus artigos, é uma oportunidade excelente. Que pese o nosso artigo, né, Esporte e Lazer, a gestão das vilas olímpicas na cidade do Rio de Janeiro. Primeiramente, eu gostaria de falar que as vilas olímpicas, né, na nossa cidade, já existem outras pelo Brasil, mas são locais de fomento da prática esportiva e da prática de lazer, respeitando uma determinação constitucional. E esse modelo de fomento esportivo, ele surge na... Agora, que eu ia dar uma voltinha com o Matheus. Não... mas é sem carro mesmo. Se for sair, sem problemas, eu tiro o carro. Valeu. Esse tipo de fomento esportivo, ele surge na sociedade do carioca, né?
no ano de 1987, através da Vila Olímpica da Mangueira, né, que mantém a sua efetividade até os dias atuais, justamente com a preocupação de ofertar algum tipo de atividade para disseminar preceitos valorativos positivos aos jovens que estavam ali na ociosidade, ou seja, ocupar o tempo livre desses indivíduos para que eles não ficassem expostos às situações degradantes que já ocorriam na sociedade carioca. Posteriormente, né, com o crescimento das problemáticas sociais, não só na cidade do Rio de Janeiro, que foi o nosso local de pesquisa, né, mas em outras cidades brasileiras, esse modelo de disseminação de esporte e do lazer passou a ser uma estratégia da prefeitura local, e passou a disseminar a formação de novas vilas olímpicas. Só para vocês terem ideia, hoje na cidade do Rio de Janeiro existem 28 vilas olímpicas com perspectivas de crescimento, né, ofertando atividades de esporte e de lazer gratuitamente aos envolvidos, né, aos presentes nesse tipo de local. Todavia, apesar de ser uma iniciativa do poder público, a gestão das vilas olímpicas ela é feita através do terceiro setor, das organizações sociais, né? E que é um modelo de gestão um pouco diferente. E para alcance para a escolha dessa organização social dentro do processo da gestão das vilas olímpicas, existe todo um trâmite burocrático que precisa ser realizado. E aí vou deixar a palavra aqui para o professor Mauro para que ele possa seguir nessa explanação. Ok, Tibério, beleza. É importante ressaltar que existe um problema muito sério quando a gente coloca o público, né, dentro de um esquema para tentar realizar alguma coisa, porque eles não podem contratar, somente se tiverem um concurso público. Então a OS surgiu como um desafogo para poder realizar uma série de coisas. Hoje são são 24 ou 25 vilas, Tibério, no Rio de Janeiro. 28, Mauro. 28 vilas que empregam aí seguramente para mais de 400 pessoas trabalhando nessas vilas. Então, isso só consegue ser feito por causa da ação das OS, das organizações sociais. Porque o Estado ou o município, no caso o município do Rio de Janeiro, não ia ter competência, condição de poder arcar com concursos públicos e que causa problemas, porque se o sujeito não arca com as suas obrigações, não pode ser mandado embora, porque ele é concursado, tem uma série de outras situações. Já com a organização social, isso tem essa flexibilidade. Mas para a organização social chegar a ser contemplada com qualquer Vila Olímpica, no caso do nosso trabalho, primeiro ela tem que passar por uma qualificação. É uma série documental que é entregue, passa por uma junta para poder ser qualificada, se ela tem qualificação ou não para poder concorrer, pleitear a gestão dessas vilas olímpicas, né? E essa qualificação passa pelos seus gestores, passa por alguma coisa que ela já tenha feito na área, todo um processo, que é a primeira coisa. Depois que a OS consegue ter a sua qualificação, vai acontecer uma chamada pública, uma convocação pública em diário oficial para determinada OS, para determinada Vila Olímpica. No caso do Instituto Crescer com Meta, que é a nossa Vila Olímpica, nossa OS, nós fazemos gestão hoje de quatro vilas olímpicas diferentes, mas cada uma delas se passou pelo mesmo processo. Existe, então, a convocação pública, logo depois uma publicação de todas aquelas OS que se inscreveram para concorrer àquela determinada Vila Olímpica, né? E aí existe uma entrega de um projeto básico por parte do município, por parte da Prefeitura do Rio, determinando limites
de como tem que se atuar, número de profissionais que tem que ser contratados. Isso é um estudo que foi feito antes, então ele coloca um projeto básico para você ter um guia do seu projeto, né? Então você faz o seu projeto baseado naquele básico, né? E quanto mais você economizar para poder realizar a coisa, mas tem que ser bem feito, mais fácil e melhor para você tentar conseguir a sua Vila Olímpica lá, ser gestor da Vila Olímpica, que a gestão vale por 2 anos, mas prorrogado por mais 2. Depois existe uma entrega, uma data limite para a entrega dessa documentação, tanto do projeto básico quanto de todo o rol de documentações que são necessárias, né? E para ser marcada, então, o processo ao vivo lá com todos os concorrentes, né? Depois da leitura do projeto básico por uma parte de uma comissão da prefeitura. Então a comissão lê e vê qual aquele projeto que mais se adequa dentro aqueles projeto básico que eles enviaram. Importante salientar que o valor, né, final do custo sempre ganha mais pontos do que os outros, ou seja, quanto mais você economiza com qualidade, melhor, né? E aí, uma nova reunião, se reúne todos aqueles interessados e se dá, então, o vencedor do projeto que foi entregue. Porém, nesse momento que coloca lá quem teve melhor pontuação, segundo melhor pontuação e assim sucessivamente, vai se abrir o envelope de documentação que é necessária por parte da organização social que venceu. Se todos os documentos contemplarem, estiverem ok, contemplarem o que é necessário, a Vila Olímpica vai ser assinado um contrato entre a Prefeitura e a OS para a gestão daquela Vila Olímpica nos 2 anos. Caso algum documento não seja entregue ou esteja fora da validade, imediatamente o segundo colocado assume a posição e assim sucessivamente. Então, esse é o processo básico de qualificação de uma organização social no Rio de Janeiro para assumir uma Vila Olímpica. É isso, Tibério? Dos preguntas. Bueno, Tiberio, adelante, perdón. Tenía alguna pregunta para hacerle, pero cuando termine, Tiberio, adelante. Cabe salientar que todo esse processo, posteriormente à escolha da OS, ele é acompanhado pela prefeitura local, através dos seus fiscais, né, dos gerentes regionais, que nós chamamos. E a organização social ela tem um contrato de 2 anos, podendo ser renovado por mais 2 anos, desde que as metas e as determinações sejam cumpridas, né? Ou seja, aquele projeto ele tem que ser seguido e ele é monitorado. E os recursos que são repassados pela prefeitura, eles precisam ser comprovados, né, os seus gastos, através de algumas normas específicas, e em caso de não comprovação da utilização de forma adequada ou da não utilização do valor, ele retorna aos cofres públicos. A prestação de contas ela é feita mensalmente, dentro dos parâmetros que o próprio município determina, junto com o Tribunal de Contas do município. Então, creio que é um modelo de gestão muito interessante, que facilita muito a gestão pública, né? De modo que você tem a flexibilidade daquele profissional que não está atendendo, você poder ser dispensado e você conseguir alguém que venha atender as necessidades da população dentro daquela vila ali. É isso. O trabalho discorreu sobre esse tema, sobre a gestão, de como é feita, de como é feita a contratação, porque muita gente tinha dúvida aqui no Rio de Janeiro, a gente sempre perguntando, a gente então resolveu fazer um artigo mostrando como é o passo a passo para uma organização social chegar à gestão de uma Vila Olímpica no Rio de Janeiro. Obrigado. Bueno,
dos preguntas, una para cada uno, elijan la pregunta que quieren. No, la primera es cómo se financia. Esto está a cargo de la Prefectura de Río de Janeiro, que ya determina un presupuesto para las gestiones, ¿correcto? Sí. Si no me equivoco. No, O sea, exactamente. el servicio el servicio para los usuarios para la gente que accede es gratuito, no tiene costo. Exatamente. Correcto. Nenhum tipo de custo, é totalmente gratuito. As atividades sistemáticas, né? No caso, as aulas esportivas, elas são gratuitas, e além disso, as vilas olímpicas, que também, em alguns momentos, elas recebem outra nomenclatura, como parques, ou outras instalações, elas servem de espaço de lazer para a população. Nenhum tipo de serviço prestado dentro da Vila Olímpica ele pode ser cobrado. Isso aí é uma das normas estabelecidas. E durante a semana, a vila tem as suas atividades pré-estabelecidas e no final de semana ela atende como para lazer a toda a população em sua volta. La otra pregunta, una villa olímpica, ¿qué población atiende, digamos, para tener una idea? O sea, ¿cuánta gente ustedes reciben, digamos, semanalmente? Y supongo que eso debe variar de una instalación a otra. ¿Y qué cantidad de personal ustedes tienen con cuánto personal ustedes gestionan una instalación así? Professor Túlio, eu hoje coordeno a Vila Olímpica do Vidigal. Não é uma vila de grande porte, é uma vila menor, né? Construída de campo de futebol, society, quadra poliesportiva, pista de atletismo, um espaço e um anfiteatro. É uma vila pequena. Tiverio, você está saindo. Está cortado. O que ele está falando é o seguinte: dependendo do porte da Vila Olímpica, ela faz mais atendimentos ou não. Veja só, eu não posso contar pessoas, a gente fala em atendimento, porque tem uma criança que faz a aula de futebol, mas também faz a aula de voleibol. Então, eu estou atendendo ela 2 vezes. Né? Tem a menina que faz ginástica rítmica, mas também faz com a mãe dança de salão. Então, são 2 atendimentos. E assim vai. Então, Tiberio, voltou? Eu voltei. Mauro, eu até consigo precisar essa informação para ele. Isso. Uma vila pequena, como Vidigal, em torno de 1.200 alunos. Uma vila de médio porte, como a Vila Olímpica da Gamboa, que já tem quadra poliesportiva, piscina, já tem um anfiteatro, que tem um pouco mais de atividade, 8.000 alunos. Agora, uma estrutura que talvez a professora Marília já tenha ouvido falar aqui no Brasil, chamado Miésimo da Silva, que é o maior equipamento da prefeitura, você pode colocar mais de 20 mil. Fora as atividades. 20 mil. Bueno, Mauro, Tiberio, les agradezco. Abrieron ahí todo un gran tema para pensar el tema de la gestión esportiva. Es un modelo, evidentemente, que se aplica en Brasil y también en otros lugares. Es una propuesta interesante para compartir. Bueno, vamos a pasar al siguiente trabajo en la voz del doctor David Manzano Sánchez, que es un docente que está trabajando ahora en la Universidad de Extremadura en España. Propuesta de aula invertida para la enseñanza del atletismo en estudiantes universitarios, análisis de ventajas y limitaciones. David es graduado en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte, máster en Investigación en Ciencia del Deporte, en formación del profesorado, y es doctor por la Universidad de Murcia en España. Así que adelante con la presentación de David Manzano Sánchez. Hola, mi nombre es David Manzano Sánchez,
y bueno, he realizado el trabajo denominado Propuesta de aula invertida para enseñanza de atletismo en estudiantes universitarios, análisis de ventajas y limitaciones. Soy profesor, contratado doctor en la Universidad de Extremadura, concretamente en la Facultad de Educación y Psicología, y sí que es verdad que anteriormente estuve en la Universidad de Murcia, concretamente en la Facultad de Ciencias de Deporte, y fue donde realicé el trabajo que os voy a exponer. Este trabajo nació de la elaboración de un proyecto de innovación para la asignatura de especialización en atletismo de dicha facultad, que fue enfocado para los alumnos de cuarto curso. La verdad es que tengo que destacar que para tener la idea que surgió de cara a realizar este trabajo, que consistía en la elaboración de una clase invertida, todo comenzó con un trabajo que publicamos también previamente de innovación junto con otros compañeros, Manuel Gómez López, Alfonso Valero Valenzuela y Bernardino Sánchez Alcalá. Y como fue la propuesta que hicimos anteriormente también, que fue una aventura gamificada, utilizando el marco contextual y la narrativa de Star Wars, me decidí a realizar, utilizando también esta parte de la gamificación, en el siguiente curso, la clase invertida. Entonces, bueno, básicamente decir que la clase invertida lo que consiste realmente es en elaborar, por ejemplo, con recursos videográficos, como es este caso con vídeos, lo que son los temas o el temario de la asignatura, que puede ser la parte más teórica, con el fin de que los alumnos puedan verlo de forma previa a las clases, contestar algunas preguntas y demás, para que cuando se vaya a las clases teóricas, en estas clases puedan enfocarse hacia contestar las dudas posibles que hayan podido surgir y tener un apartado más práctico y más cercano a los alumnos en este sentido. Entonces, bueno, pues lo que hicimos al final fue hacer un estudio casi experimental con un Mice Methods, porque aparte de datos cuantitativos, también obtuvimos cuantitativo mediante entrevistas, y la muestra estuvo compuesta por 13 hombres y 6 mujeres que tenían entre 22 y 27 años. Los datos cuantitativos fueron sobre todo el porcentaje de visualización de los vídeos, el grado de acierto de las preguntas que hicimos y las calificaciones de la asignatura. Utilizamos la plataforma ePacer, por cierto, para realizar este trabajo. Y los datos cualitativos fueron preguntas sobre la opinión de la visualización de los vídeos, qué mejorarían y qué les gustaría, si les gustaría continuar con esta metodología. Entonces, bueno, pues la verdad es que con la plataforma de Pacer fue bastante sencillo. Dividimos el temario de la asignatura, como lo teníamos previsto, en varios bloques: el bloque general, el bloque de carreras, el bloque de saltos y el bloque de lanzamientos. Y es verdad que, bueno, que al final pues seguimos con un cronograma de la asignatura desde la presentación en septiembre hasta el final de la asignatura en diciembre, donde también pudimos comprobar cómo los alumnos inicialmente con un desconocimiento de lo que es la asignatura o con una base muy pequeña que dieron en segundo, al final es verdad que aprendieron mucho del aspecto teórico, pero también de la parte práctica, que esto lo pudimos ver tanto en las clases que realizamos con ellos como en los test Socrates. Y bueno, debemos destacar que los vídeos sí que es verdad que comenzaron con un porcentaje de participación de los alumnos, porque era voluntario bastante alto, entre un 90 y 95%, pero al final de la asignatura, cuando andábamos también los lanzamientos, es verdad que bajó bastante el porcentaje de participación. Luego, en cuanto a las respuestas a las preguntas, sí que es verdad que se mantuvo más o menos el porcentaje de acierto entre un 85 y un 90%, y luego la nota final de la asignatura fueron 8 sobresalientes, 7 notables y 4 aprobados, y una persona que no se presentó, lo cual se consideró bastante alto en relación a cursos anteriores, excepto al curso anterior, que fue bastante similar. Y luego, en cuanto a algunos de los datos que podemos montar en las entrevistas, pues indicar que, por ejemplo, un alumno indicaba que le resultó muy interesante, sobre todo que para que las clases teóricas fueran más amenas, al no ver tanta teoría. En cuanto a los aspectos a mejorar, destacar a otro alumno que decía que quizás que las preguntas fueran algo más complejas, las que se recitaban en la plataforma, aunque la verdad es que sí que le sirvió de cara a hacer el test final de asignatura que lo hicimos con Sócrates. Y luego a otro alumno que se le preguntaba si querían continuar aprendiendo con esta metodología, indicó que sí, que sobre todo porque en las clases se veían los vídeos y si tenían dudas se podían resolver, pero le gustaba que se invitara a expertos y que contaran sus experiencias, porque claro, lo que ocurría es que nosotros nos encargamos también de utilizar las clases teóricas y las prácticas para, además de que ellos realizaran sus actividades, pudiéramos aprovechar para invitar a expertos en la materia.
Y bueno, simplemente como conclusión, indicar que la experiencia nominada a los atletas revolucionarios, la inversión de la enseñanza atlética, permitió realmente una mejora del aprendizaje de los alumnos y una satisfacción con la asignatura, aunque es verdad que tiene bastantes limitaciones y que nos hubiera gustado subsanar, como la muestra, poder ampliarlo con más alumnos, poder haber creado más vídeos con más preguntas, o incluso podríamos haber pensado que lo hubiéramos podido unir a la aventura unificada del año anterior, pero de una forma más meticulosa. Y posiblemente poder realizarla también con otras asignaturas. Así que eso ha sido todo. Este proyecto estuvo dentro del marco de la convocatoria para promover proyectos y acciones de innovación y mejora en la Universidad de Murcia durante el curso 2021-2022. Espero que os guste. Un saludo. Bueno, David, te agradecemos el envío, las palabras, como tanto en el trabajo de David como todo el resto, entusiasmamos y recomendamos a la gente leer, sobre todo en la búsqueda de nuevas formas de enseñanza. Acá no hay nada definitivo, estamos en un terreno sumamente donde uno ve todos los días cambios, nuevas propuestas, y yo creo que vale la pena estar al tanto y probar cosas y ver que podemos hacer las cosas mejor cada día. Bueno, vamos a pasar al siguiente trabajo. El licenciado Samuel Feliciano Pereira, junto con otros autores, el artículo se titula Educación para Relaciones Étnico-Raciales, una propuesta de ensino para a educación física escolar. Samuel es especialista en educación, ciencia, tecnología y sociedad, licenciado en educación física, maestrando por el programa de posgraduación en educación de la Universidad Federal de São Carlos, profesor de educación física en Ribeirão Preto, y egresado del Instituto Federal de Sao Paulo en Brasil. Así que vamos a escuchar la presentación de Samuel sobre su tema de especialidad. Olá a todos e a todas, eu sou Samuel Pereira, da Universidade Federal de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, aqui no Brasil, e junto com o professor Fábio Mizuno, nós escrevemos o artigo que tem o nome de Educação para as Relações Étnico-Raciais, uma proposta de ensino para a educação física escolar. Esse projeto, esse artigo, ele é muito importante aqui no Brasil, também para outros lugares do mundo, em que cada vez mais a gente vem acompanhando a questão do racismo, né, crescente, e dentro das escolas, infelizmente, também isso vem acontecendo. Trabalhos iguais a esse, pautado na educação para as relações raciais como forma de conscientização das pessoas não negras e representatividade também das pessoas negras dentro da escola se faz muito importante, é um tema emergente hoje na educação básica. Para tanto, foi desenvolvido este projeto que foi dividido em 5 aulas diferentes, com jogos e brincadeiras de cultura africana, assim como também um documentário, um filme que é muito importante, que eu já vou falar em seguida. Ele foi estruturado então em 5 aulas, sendo que a primeira aula nós dividimos em 2 momentos com 2 brincadeiras diferentes. A primeira brincadeira é o Pega o Bastão, né, que é uma brincadeira do Egito, e o Labirinto, que é uma brincadeira de Moçambique. Então, Pega o Bastão é uma brincadeira que é muito popular para a gente aqui, está desenvolvendo, que é feito em roda, com as pessoas em roda, e cada pessoa tem que ter um bastão. Quando alguém fala passa, e uma pessoa de fora vai estar fazendo esse papel, as pessoas mudam de lugar e o bastão tem que ficar no mesmo lugar. Então se muda as pessoas sem que os bastões caiam, né? E cair não pode formar uma nova roda lá de fora, com as pessoas que vão saindo, enfim, tem várias formas de se jogar. Já a outra brincadeira, o Labirinto, é feito um diagrama no chão, pode ser feito também num papel, para brincar com 2 pessoas numa mesa, mas o bacana mesmo é fazer no chão, que dá para brincar muita gente ao mesmo tempo. Se faz um diagrama, esse diagrama ele vai se fechando, né, até chegar ao centro.
E as pessoas, as duplas, tiram pedra, papel, tesoura, ou ímpar, ou par, e quem vence sempre vai avançando as arestas até que chegar no meio ganha, né? E tanto uma brincadeira quanto a outra, do Egito, do Moçambique, dá para trazer a ideia, que está na proposta aqui, de trazer algumas curiosidades sobre o país, essas brincadeiras, sabe? A questão cultural desse país, sempre trazer um tipo de informação que fortalece no conhecimento, né, do que é aquele país, como as pessoas vivem neles, né? Então essa é a primeira aula. Já a segunda aula, que a gente traz a vivência do Soltando Feijão, né, que é uma brincadeira da Nigéria. A brincadeira é com uma garrafa PET amarrado com uma corda e dentro, por isso o nome Soltando Feijão, tem feijão dentro, 250 gramas de feijão mais ou menos, e as pessoas também ficam em roda, e uma pessoa no centro pega a corda, que na ponta vai estar a garrafa, gira enquanto as pessoas que estão em volta têm que pular para a garrafa não pegar nas pernas dela, por isso que se chama Saltando o Feijão, o nome dessa brincadeira. Como era da Nigéria, a gente pode trazer também curiosidades sobre o país da Nigéria também, que é muito importante, as crianças e os jovens estarem sabendo disso. Já a próxima atividade já é um mapa do continente africano, né? Para desconstruir a ideia de que muitas pessoas não sabem, infelizmente, ainda que a África é um continente rico, com vários outros países com riquíssima cultura. As crianças ou os jovens terão que observar esse mapa no primeiro momento e depois, em quebra-cabeça fragmentado, eles terão que montar, né, através desse gabarito primeiro, que é o mapa, montar esse que está separado, né? Ao término de montar, eles têm que depois identificar ali naquele mapa de onde eram as brincadeiras que eles fizeram. Eles sabem que é da Nigéria, do Moçambique, do Egito, e eles vão ter que destacar no mapa ali aonde estão esses países, né? Uma outra forma de adquirir o conhecimento. Já nas últimas 3 aulas, que é a terceira, a quarta e a quinta, já é a exposição do filme Amarelo é Tudo Pra Ontem, do rapper Emicida, que é um documentário muito importante, que ele traz ali, enaltece as pessoas negras que foram fundamentais para a construção de que hoje é Brasil, tanto da parte da arquitetura, da questão cultural, da música, da comida, tudo que as pessoas que vieram de África para cá trouxeram nesse processo diaspórico, né? Ele retrata nesse documentário, assim como o rap, a música do rap em relação também com as vertentes, como o samba, o que esses estilos musicais têm semelhança, ou que o rap se apropriou também para se fazer o que é hoje este estilo musical. E ali, como enaltece as pessoas negras, para as crianças e os jovens que são negros e aqueles também que não são negros, é muito importante para estar conhecendo a história da origem dessas pessoas que vieram de África para cá, e para desconstruir a ideia de racismo, também para se sentir representados e representados dentro da escola. Então esse projeto, ele é para enaltecer pessoas negras e para conscientizar pessoas não negras também sobre a questão do racismo e a questão da representatividade, da origem, da riqueza dos povos africanos também. Eu trago aqui um resumo do que é esse trabalho, esse artigo, e convido vocês a estarem lendo ele na íntegra, porque de uma forma mais aprofundada ele traz todas as informações nas quais nós arquitetamos esse artigo. Eu espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau, tchau. Bueno, intenso el trabajo de Samuel, recomendamos leerlo. Yo creo que además está en la línea un poco de lo que vimos hablando, que no es una clase, todo un proyecto sin usar los 4 grandes, y realmente promueve nuevas ideas y un trabajo pedagógico de enorme intensidad.
intensidad. Así que recomendamos esta lectura también, como todo el resto. Bueno, ahora vamos a nuestra última presentación de este encuentro. Es de Marcos Enrique do Nascimento. El artículo se titula Padrões de Jogo no Sistema Ofensivo, características dos jogadores de voleibol da Superliga Brasileira. Marcos es graduado en Educación Física por la Universidad Santa Cecilia, mestrado en programa de posgraduación de la Facultad de Educación Física y Deporte de la Universidad Federal de Juiz de Fora, y actualmente está realizando el doctorado en la Universidad Federal de Goiás en Brasil también. Así que vamos a escuchar el aporte, la investigación de Marcos y otros autores sobre voleibol en Brasil. Adelante, Marcos. Olá, me chamo Marcos Henrique do Nascimento e trago o artigo com o título de Padrões de Jogo no Sistema Ofensivo, características dos jogadores de voleibol da Superliga Brasileira. Tive o apoio da confecção do trabalho do professor Gilmar Ricarte Batista e do professor Dr. Gustavo de Conte Teixeira Costa. Tendo visto a importância da compreensão do tipo de jogo praticado, onde identificar pontos fortes e fracos das equipes em ambiente competitivo e treinamento do contexto esportivo faz de extrema importância, a análise dos dados extraídos ajuda os treinadores e jogadores a tomarem as melhores decisões ao contexto ecológico do jogo, por meio das percepções acerca das possibilidades de ação com os constrangimentos situacionais. Com isso, a interpretação do contexto de jogo, a partir da abordagem ecológica, proporciona a identificação dos padrões de jogo, alterações desse padrão e a identificação de elementos estruturais que permitam diferenciar os atletas do sucesso e do fracasso. Pensando no voleibol, observa-se que a análise de jogo, em sua maioria, as pesquisas buscam compreender a divisão de jogo de acordo com a fase ofensiva, ou seja, o ataque após a recepção ou o ataque na situação defensiva, na forma de contra-ataque após uma defesa, analisando o sistema ofensivo a partir das recepções que permitem o ataque organizado em tempos de velocidade rápida, ataques potentes, com bloqueios não compactados, resultando em ataques pontos. Diante disso, o objetivo da pesquisa foi identificar padrões ofensivos no voleibol masculino por meio de todas as equipes após a realização da recepção que permitiram o ataque organizado com todas as opções de ataque, já que nessa condição que há mais oportunidade de variabilidade na construção ofensiva, tendo como hipótese a hipótese 1. As equipes adotariam estratégias de baixo risco com levantamentos para as extremidades, ou seja, zona 4, 2 e 1, tendo como hipótese 2, os atacantes centrais fariam a chamada de ataque próxima e à frente do levantador, e tendo como hipótese 3, o ataque resultaria em sua maioria em ponto, e tendo como hipótese 4, as equipes apresentariam padrões ofensivos distintos, analisando por rotação, tendo as suas especificidades. A amostra foram analisados 22 jogos de cada uma das duas equipes, sendo que 5.524 ataques foram analisados após a recepção que permitiam o ataque organizado com todas as opções. Foram avaliadas as variáveis distribuição, para onde foi realizado o levantamento, as chamadas de ataque do central, onde o jogador central saltou para realizar o ataque, o efeito do ataque, se foi erro, se foi bloqueado, se foi continuidade ou se foi ponto, a rotação inicial do levantador, principalmente no início do rally, se foi na zona 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, e a fase do set, se foi no momento inicial, 0,8,
o intermediário de 9 a 16 e o momento final, do 17º ponto ao final do set. Quando teve o tie-break, o quinto set, a divisão foi considerada como um momento inicial de 0 a 5, intermediário de 6 a 10 e momento final do 11º ponto até o final do set. Os resultados encontrados foram que a hipótese 1, onde as equipes adotaram estratégias de baixo risco com levantamentos efetuados para a zona 4, 2 e 1, foi parcialmente confirmada. A opção de levantamento para a zona 3, com o atacante central sendo acionado, também foi bastante utilizada. A segunda hipótese, onde os centrais fariam a chamada próxima e à frente do levantador, foi confirmada. A terceira hipótese, onde o ataque, na maioria das vezes, culminaria em ponto, também foi confirmada. E a quarta e última hipótese, onde as equipes apresentariam padrões ofensivos distintos por rotação, também foi confirmada. Chegamos à conclusão que há um padrão de jogo generalizado, bem consolidado, que se apoia em levantamentos para as posições 4 e 3, ao mesmo tempo que há pouca utilização dos ataques pelas posições 6 e 1. Nesse contexto, se faz necessário que as equipes treinem para manter elevados valores de eficácia independente da zona de ataque, bem como que busquem a construção ofensiva de forma menos pré-determinada, causando maior imprevisibilidade no sistema defensivo adversário. Tendo como aplicação prática, sugerimos que no momento da construção ofensiva os levantadores sejam treinados a lerem os sinais relevantes disponíveis e façam escolhas baseadas nesse cenário. Por outro lado, que os treinamentos permitam aumentar a eficácia dos atacantes para que esse seja um fator limitador no momento, para que isso não seja um fator limitador no momento da distribuição. Desde já agradeço a atenção. Muito obrigado. Bueno, Marcos, te agradecemos un trabajo sumamente complejo y sofisticado sobre la Superliga Brasilera, una de las ligas más importantes de voleibol del mundo, uno de los países con mayores lauros en competencias internacionales, que vale la pena consultar y bueno, es un tema que seguramente se seguirá investigando. Bueno, Marilia, Mauro, Tiberio, a ver, ¿algún aporte, algún intercambio de lo que fuimos escuchando? Adelante, Marilia. Eu gostaria de, se for possível, conversar um pouquinho com o Tibério e com o Mauro, porque eu sou avaliadora de cursos de educação física pelo INEP, e tive há pouco tempo a oportunidade de avaliar um curso de educação física na Lapa, de uma instituição particular, em que eles utilizam o Pelezão para as aulas práticas. E nós tivemos, enquanto avaliadores, enquanto comissão avaliadora do INEP, alguma dificuldade, porque a instituição apresentou esse espaço, mas sem convênio nenhum com o Pelezão. Entendeu? Eles vão lá e eles utilizam e eles dão aula de todas modalidades esportivas, futebol, atletismo, e não tem nenhuma contrapartida, eles não precisam gastar nada, é tudo de graça, e aí a gente ficou meio curioso, assim, saber se é assim mesmo. E é uma estrutura maravilhosa. Nossa, é uma estrutura bem grande, com muitas possibilidades, e com um período de uso bastante extenso. E aí a gente ficou um pouco curioso de saber se é assim que funciona mesmo. A gente pode ir lá gratuitamente, levar minha turma de alunos e dar uma aula para os meus alunos, já que vocês pesquisaram isso e leram sobre isso, né, se inteiraram. Professora Maria, eu já fui coordenador de cursos, montei cursos na Universidade Veiga de Almeida, de Educação Física, e a gente sabe que o vínculo é necessário
entre a instituição e o local que está cedendo para poder ser as aulas práticas, para ser apresentado durante as visitas do MEC. Tem que ter o vínculo, tem que ter a formalidade. Tem que ter a formalidade. A gente sabe disso. Né? Eu não conheço esse espaço, Pelezão. Eu não conheço, não sei se o Tibério conhece, nunca ouvi falar. Agora, o espaço público está ali para ser utilizado. Eu muitas vezes levei a minha turma do IBMR para o aterro do Flamengo e dei uma aula na quadra lá, quando eu não tinha a quadra formal, que era do clube, do Fluminense Futebol Clube, que a gente tinha o respaldo lá do clube, do Fluminense e do Botafogo, para fazer as aulas práticas dentro do clube. Mas quando tinha um problema no clube, eu mesmo levava a turma para a prática no espaço aberto. Mas você aí decorre de chegar e ter o espaço, não ter ninguém lá. Eu acho isso muito complicado, muito difícil. Não conheço esse espaço tal do Pelezão. Então Arantes, onde é uma Vila Olímpica. É uma Vila Olímpica? Vila Olímpica do Rio. Uhum. Mas com esse nome não temos. É o nome do jogador, Pelé, Arantes? Edson Arantes do Nascimento? Edson Arantes do Nascimento. Pode ser uma vila do Estado, Tibério. Pode ser que seja do Estado e não do município. Mas pode ser do Estado, não é do município. É do Estado. Mas, de qualquer forma, a formalização, por exemplo, no município, ninguém pode utilizar a vila sem se tiver autorização. Tem que ter autorização da Secretaria Municipal de Esporte para poder utilizar a vila. E se for fazer a aula lá, então tem que formalizar mesmo, tem que ter um contrato e tem que ter a contrapartida. Né? Não adianta você usar o espaço público sem dar uma contrapartida. Né? Então, eu acho muito difícil. Fala, Tibério. Olha, Pelezão, na Lapa, eu não conheço o espaço. Vou procurar saber, mas com certeza deve ser do Estado, não pertence ao município. Provavelmente seja do Estado. Eu não sei te dizer se é do Estado ou se é do município, até mesmo porque a IES não conseguiu nos mostrar documentação nenhuma. Eles nos fizeram a visita no espaço mostrando que era lá que aconteciam as aulas, entrevista com alunos, com discentes também, é lá que acontecem as aulas práticas do curso como um todo, né? Eu digo, que bom um espaço assim, poder usar gratuitamente. Eu gasto um monte com piscina aqui para poder ter as aulas de natação. É verdade, é verdade. Então, algumas vilas possuem esse tipo de convênio, tá? De estar recebendo algumas instituições, seja universitárias ou de outra origem, mas como o Mauro colocou, apesar de não ter um custo, por exemplo, ainda mais que você falou piscina, assim, que são equipamentos que demandam um gasto maior, torna-se necessário uma contrapartida. Sim. Amanhã mesmo eu estou com um torneio de futebol na Vila Olímpica do Vidigal e a contrapartida foi praticamente a recuperação de parte do gramado. Então, assim, não tem custo para o usuário convencional, mas quando tem essas formalidades, normalmente acaba se tendo algum tipo de custo também. Porque a universidade está ganhando com isso, né? Então, uma contrapartida mínima se esperava que tivesse. Obrigada, professores. Com relação à apresentação do trabalho do professor David, da sala de aula invertida, eu tenho escutado bastante isso nos cursos que eu avalio como uma metodologia inovadora, uma metodologia ativa, e eu fico curiosa porque já faz tempo que a gente tenta utilizar essa metodologia aqui no nosso curso, mas ela não funciona. Nosso aluno, não sei se é só no Brasil ou se acontece também em outros locais, mas o nosso aluno, ele não vê o vídeo, ele não lê o texto, ele não se prepara para vir para a aula. Então, é uma metodologia muito citada, tá? No PPC, dos 20 cursos que eu avaliei entre o ano passado e esse ano, e não funciona para nós. E aí eu fico curiosa e pergunto nessas avaliações se funciona. E fiquei curiosa de saber do professor se realmente ele conseguiu chegar à conclusão de que essa metodologia funciona mesmo, efetivamente. Mas, professor Túlio, eu queria parabenizar pela revista.
dizer que a gente utiliza essa revista há muito tempo como recomendação nas nossas bibliografias. Nós recebemos 2 alunos no intercâmbio da Espanha e percebemos que essa revista também é muito conhecida e muito utilizada, inclusive os alunos comentaram que ela é uma bibliografia básica da instituição onde eles estavam vindo. Parabéns. Tenho 27 artigos publicados na revista, me sinto honrada pelos trabalhos que foram aceitos durante esse período, dá quase 1 por ano, né, Túlio? Então, parabenizar você por esse trabalho excelente que você tem feito. Fiquei muito indignada da revista não ter permanecido A4, que seria um extrato superior. Aqui na nossa avaliação da Qualis, ela acabou ficando B1, injustamente. Você sabe que tem vários outros periódicos que não têm essa periodicidade, essa utilização, esse recurso que é tão lido por vários alunos e tão utilizado pelos alunos dos cursos de Educação Física na elaboração dos seus TCCs, e não ter sido avaliado como ela merecia. Mas parabéns pelo trabalho que o senhor tem feito aí nesse longo período aí na revista na Lecturas. Parabéns. Bueno, 2 cosas de lo que dijiste. Una es que para nosotros la avaliación más importante es esta que acabas de hacer vos y no lo otro que muchas veces atraviesa burocracia y muchas veces evalúa gente de una manera muy parcial, sin conocer los trasfondos, las historias. Y así que bueno, para nosotros lo que más vale es tu evaluación. Nos gustaría obviamente tener una evaluación más importante, pero bueno, no cambia en nada nuestro trabajo y bueno, seguiremos adelante y creo que eso es lo más importante que tenemos que hacer. Y lo otro, agregar a los trabajos que publicaste, los trabajos de toda la familia Krug. É verdade. Toda a família Krug. Inclusive, meu filho está nesse trabalho também, ele é meu colega na universidade, ele coordena o programa de pós-graduação, ele seguiu o caminho dos pais, né? Então, ele também publica na sua revista, acho que ele já participou de uma live pouco tempo atrás, aqui também. Então, somos todos... utilizamos bastante, toda a família, inclusive a nora da Educação Física também, e recomendamos sempre essa revista para os nossos alunos. Bueno, genial. Ahora le doy la palabra a Mauro. ¿Sabes lo que te voy a pedir, Marilia? Que me envíes el archivo de las evaluaciones esas de CAPES, así lo actualizamos, que yo no lo tengo actualizado eso. Si tenés el archivo. El archivo en PDF, mándamelo así lo actualizamos. Bueno, Mauro, Tiberio, lo que quieran comentar, decir, estamos ahí abiertos a escucharlo sempre. Túlio, parabenizar, cara, pelo trabalho de longos anos da revista. É uma revista que a gente publica há muito tempo, e continua aí, na ativa, brigando, e eu sei que é muito difícil. Eu já tive uma revista, Fitness Performance Journal, e ela era uma revista internacional também, ficou um tempo, mas depois com a mudança, porque ela era física, depois com a mudança para ser virtual, aí eu fui abrindo e a gente acabou deixando de mão, porque também tinha muitas outras coisas para fazer, mais importantes naquele momento de vida, e aí não dava para, porque revista a gente sabe que dá um trabalho tremendo, tem que estar à frente para poder a coisa poder vingar e funcionar. Então, te parabenizar a doutora Marília aí pelo trabalho dela, eu acho muito bacana, muito interessante, concordo plenamente que as coisas não podem... na verdade, nós não estávamos, e como os alunos também não estavam preparados para esse momento. O aluno na graduação, ele não estava preparado, ele não sabe estudar sozinho, ele não sabe buscar o conhecimento, não sabe buscar. Então, a gente diz que o ensino está ficando muito ruim,
que está formando pessoas inaptas para a atividade, mas também a gente tem que entender que houve uma mudança abrupta e eles não estavam preparados para assimilar o conhecimento da forma que desejam que assimile. Então, o que eu vejo são uma série de instituições colocando processos e mais processos diferentes de ensino conjunto. Eu fui numa universidade que tinha várias mesas, cada mesa sentavam cinco alunos e tinha sempre uma cadeira vazia para o professor visitar a mesa para tirar as dúvidas. Não tem quadro, só tem projeção, várias televisões ao mesmo tempo e 3 professores em sala de aula, de 3 disciplinas. É interessante, mas eu achei um tiroteio, quer dizer, o cara não tem condição nenhuma, ele não consegue aprender centrado em uma pessoa na frente dele, muito menos com 3 dentro de sala de aula, né? Ainda mais que a gente sabe que tem disciplinas que são o gargalo do curso, né? E aí o cara, coitado, eu fico com uma pena tremenda porque eles não estão tendo a oportunidade real de aprender. E vão ser obrigados a ir para o mercado de trabalho e aprender no tapa, se conseguirem aprender, né? Se conseguirem. Eu não sei, eu acho que o Brasil, esse tipo de ensino, a educação, está indo por um lado que vai ser difícil, vai ter que depois dar uns 3, 4 passos para trás para poder se reorganizar, porque do jeito que está, a gente não está formando ninguém. É isso, boa noite. Tibério, palavra contigo. Prazer, professor, prazer, Túlio, e outros processos. Obrigado, professor Túlio, agradeço a professora Marília pela atenção, os outros colegas que participaram. Falar que me sinto muito honrado em estar publicando na STF Deportes, é uma revista, como todos citaram aqui, é uma revista de renome, uma revista antiga, que está sempre à disposição dos colegas, não só para publicações, mas também fornecendo bastante conhecimento. Espero que cada vez mais as pessoas possam buscar essa fonte de conhecimento, né? Como falou, existe uma preocupação aqui de todos com relação à formação dos profissionais, com relação aos processos educacionais que estão sendo implementados, né? E cada vez mais nós vemos que até mesmo as publicações estão sendo raras, né? O ato de investigar, o ato de pesquisar, a pesquisa em si, a metodologia da pesquisa, ela vem sendo deixada de lado, né? Um pouco valorizada. Então, esse tipo de espaço aqui tem que ser muito importante, muito ressaltado e muito elogiado. Eu só agradeço a participação de todos, a atenção, os contributos, desejo a todos uma ótima noite. Tá bom? Professor Túlio, fique à vontade, se não tiver outra pessoa para falar. Bueno, los invito a ustedes y sobre todo a la gente que tiene recorrido, especialistas, a que nos acompañen, sobre todo en toda la parte de revisiones, que eso es uno de los dispositivos más interesantes, pero más arduos del proceso de edición, pero que bueno, eso ayuda y esto es lo que lleva a mantener una buena calidad y que la revista sea de interés en muchos lugares del mundo. Bueno, y también a toda la gente que quiera publicar, que siempre estamos abiertos, permanentemente estamos recibiendo artículos, revisando, leyendo, publicando, pensando ideas para que los autores se hagan visibles, que sus trabajos sean conocidos en todo el mundo. En estos años de trabajo descubrí que ya es secundario desde donde uno esté produciendo, si lo está haciendo con calidad, con sustancia, con intensidad, con buenas referencias, con buenas lecturas. Ya en el medio del mundo que estamos viviendo no es ni de las grandes ciudades, ni es patrimonio de los países centrales, sino que gran parte de la calidad de lo que hacemos reside
en cada uno de nosotros, pero también en el colectivo que nos rodea y que nos impulsa, que nos ayuda en ese proceso de intercambio y de cooperación que es clave para seguir adelante, para seguir trabajando y hacerlo con la mayor calidad y seriedad posible. Así que bueno, invito a toda la gente a seguir intercambiando y a seguir compartiendo. Y bueno, desde ya les agradezco este encuentro que, bueno, como cada encuentro siempre nos deja algo para pensar, alguna enseñanza, algo interesante y sobre todo esto de verle las caras y salir un poco de los archivos digitales, de los papers, de los textos y vernos y conocernos y ver cómo sonreímos, cómo también hacemos gestos y hablamos de las cosas que hacemos y lo hacemos con enorme apasionamiento porque, bueno, de eso trabajamos.